Bom, vamos falar também da viagem do presidente Lula ao Japão para participar do G7 como convidado. O Brasil que não participava do G7 desde a última gestão, né, do presidente Lula. Dilma não foi, Temer não foi, Bolsonaro não foi, eles não foram convidados. E aí, uma grande expectativa em relação a isso, né, diante da guerra na Ucrânia, era se Zelensky queria muito se encontrar com países que não fossem do G7, se encontrar pessoalmente, aproveitar esse encontro para ter uma reunião com eles bilateral. E aí ele se encontrou com o presidente da Índia e tinha uma expectativa dele se encontrar, ele falou que queria se encontrar com o presidente brasileiro, com o presidente Lula. Terminou o evento, né, o evento mesmo do G7, e Lula e Zelensky não se encontraram. Ficou uma desinformação, mas por que eles não se encontraram, não iam se encontrar? E aí a primeira informação que surgiu é que Lula não se encontrou. Bom, o fato é que Lula falou que tentou marcar 3 horários com Zelensky, e que, inclusive, em um desses horários ficou esperando o Zelensky, e Zelensky não apareceu. Inclusive, tem a informação até que ele, na imprensa, de que a equipe dele não teria nem atendido, né, aos pedidos de encontro, de reunião com o presidente Lula. Eu queria saber, né, claro, diante de todo o contexto, além, né, antes dessa questão do G7, porque o presidente Lula deu algumas declarações polêmicas desde o ano passado, antes de ser presidente, e nesse ano falou que Estados Unidos e os países europeus ajudam a prolongar a guerra na Ucrânia. Ele igualou como se a Ucrânia e a Rússia tivessem a mesma culpa, depois voltou atrás. Aí Celso Amorim foi para Moscou. Ficou uma situação chata assim, né, do ponto de vista diplomático. E assim, será que o presidente brasileiro tomou um partido de ir só a Moscou? E aí Celso Amorim depois foi até Kiev, a situação se equilibrou. Será que é isso que gerou um mal-estar ali? Assim, tá claro que não tem ali uma relação de simpatia entre Lula e Zelensky, né? Sim. Tá bem claro, inclusive o vídeo mostra, né? O Zelensky entra ali na sala, né? Onde estão reunidas ali as autoridades do G7. Vamos até mostrar o vídeo, Thiago, para quem acompanha a gente, só as imagens. E o Lula sequer levantou, deu lá uma desculpa de que estava ali olhando, né, o que ele ia falar, enfim, a fala dele, estudando a fala dele. Mas está claro que não é uma pessoa que ele tem super carinho, super carisma, porque senão teria levantado para cumprimentar. Porque se você olhar, todo mundo se levantou para... E o Zelensky sentou na frente, do outro lado da mesa, né, que é comprida, mas na frente dele. E ele se manteve ali. E tudo bem. Agora, a gente não consegue entender porque o Lula se meteu nessa história de querer negociar a paz entre esses dois países, né? Quer dizer, a gente com tanto problema no Brasil, né, para resolver, inclusive esse mal-estar causado pelo dia 8 de janeiro, né? O país está dividido, a gente quase que tá vivendo até uma guerra interna, né? Podemos dizer assim. E a gente aqui precisando dele para resolver isso, ele resolve decidir que vai criar a paz ali, intermediar uma paz entre Putin e Zelensky, e aí não olha agora para o Zelensky, cria-se todo esse desencontro, fica uma coisa totalmente nada a ver, um mal-estar desnecessário. Quer dizer, eu acho que houve ali um despreparo realmente, né, até inclusive do Itamaraty com relação a essa pauta com Lula, né, de falar, Lula, não, né, agora não é a hora, melhor não mexer com isso, porque a gente não ganha nada em se metendo, muito melhor o Brasil continuar nessa posição que sempre teve, de país pacificador, neutro, que não briga nem com o outro, né? Como está fazendo a Índia, né? A Índia está ali meio que até, claro, não quero ser maliciosa, mas aproveitando da situação da guerra, porque está ali negociando os barris de petróleo com a Rússia, né? Está crescendo ali a sua economia, né? E se beneficiando de certa forma dessa crise, desse conflito, e nem por isso, mesmo mantendo essa relação com o Putin, ele deixou de cumprimentar o Zelensky no G7.
E se reuniu, né? Exatamente. Então, assim, a Índia tá assim, olha, eu não compro brinca com ninguém, né? E se sobrar algum, eu tô à disposição, eu tô a fim de negociar. E eu não entendi por que o Lula foi nessa contramão, né? Justamente o Lula, que a gente sabe que é um sujeito que também é pacificador por natureza, assim, é um cara, se não é pacificador, né, pelo menos é um cara que era até então muito articulado, sabia negociar muito bem. Um bom negociador, né? Ele é um ex-sindicalista, né? Como ex-sindicalista, é um cara super articulado para negociações. Eu não consegui conceber ainda o que se passa na história toda. Acho que foi aí um grande erro de comunicação do Brasil com o mundo e também com relação às posições do Lula enquanto presidente, né? Agora, com relação ao que Zelensky falou do Lula, desculpa, mas qual a importância também da Ucrânia e do Zelensky para a gente? O Zelensky agora falou que o Lula falou com arrogância sobre o Lula, ou tirou, sei lá, né? Fez assim. Ele falou, ele que deve estar incomodado, chateado, desculpa. Porque perguntaram para ele, né? Você ficou. Sumiu a palavra, mas você ficou chateado? Não, ele que deve estar desconsolado, alguma coisa assim. Não, ele que deve estar. Tirar um sarro, assim, né? Desculpa a palavra aqui. Bem popular, mas chula, mas quis tirar uma onda ali. Aí, desculpa, né? Mas assim, a Ucrânia, comercialmente, qual a importância da Ucrânia para a gente? Eu acho que o erro do Lula foi querer se meter nessa história de querer apaziguar. Agora, a Ucrânia, para nós, enquanto relação comercial, relação de país, não tem muita importância. Então, os Zelensky também precisam entender que ele não era a pauta do Lula. O Lula foi ali para o G7 para falar. Esperamos nós da pauta ambiental, né, e da questão alimentar, a crise de alimentos mundial. Então, mas as pautas positivas ficaram até escondidas, né, diante desse fato. Não deveria ser a pauta do Lula, mas a forma como ele veio se colocando nessa questão fez com que fosse, né? Eu acho, assim, sinceramente, que a gente está passando por mais um vexame internacional. Eu acho que a imagem do Brasil durante o governo Bolsonaro ficou catastrófica, especialmente em função da situação da Amazônia, que foi muito mal cuidada, muito mal gerida durante o governo Bolsonaro, e eu acho que o Lula tinha uma grande oportunidade na mão, justamente de reverter a imagem relacionada à questão ambiental. A gente sabe que o Brasil tem um grande diferencial competitivo, tem condições de liderar a transição energética, de ser uma potência ambiental, de se colocar no debate internacional como um líder da sustentabilidade e, no entanto, que inclusive é a pauta do século XXI, né? É uma pauta que todos os países, por uma questão de sobrevivência da espécie humana, os países precisam se preocupar com isso, e o Brasil tem condições de desempenhar um papel de liderança dessa pauta, e contudo, apesar disso tudo, Lula escolhe, porque é uma escolha de governo, e aí eu acho que não é apenas um erro de comunicação, eu acho que é um erro de estratégia política, de direcionamento político, sobretudo, né, na política internacional. Ele escolhe, no lugar de focar naquilo que é o diferencial competitivo do Brasil, naquilo que poderia ser do interesse nacional, inclusive do ponto de vista de atração de investimentos, dado que o mundo precisa disso, o mundo precisa pagar por quem consegue fazer uma economia verde, inclusive. Então, no lugar de se colocar dessa forma, ele escolheu, do ponto de vista da política internacional, tentar ser o mediador de uma guerra que ele parece não entender sequer a natureza da guerra. Porque quando ele tenta igualar a responsabilidade da Ucrânia e da Rússia, a Ucrânia estava vivendo a sua vida e foi invadida pela Rússia. A Rússia demoliu qualquer respeito ao direito internacional, que é baseado na soberania territorial de cada país, né? Então, a Rússia está atropelando qualquer princípio do direito internacional. A Ucrânia estava vivendo a vida dela, de repente está invadida numa guerra que vitima a sua própria população, e o Lula, diante dessa atrocidade humanitária,
olha para um lado e para o outro. Inclusive, ontem voltou a repetir que o problema do fim, que a guerra não chega ao fim, porque os dois países querem que o outro se renda. Não, a Ucrânia não quer que a Rússia se renda, quer que a Rússia cesse a agressão. Não, é você igualar o país invadido ao país invasor. Sim. Mas, de novo, né? Para que essa pauta? Pois é. O Brasil geograficamente está tão distante deles, então para que nós nos metermos com isso? Agora, eu acho que no ponto de vista da geopolítica, é uma pauta importante, não para o Brasil, mas no mundo, sem dúvida. É uma pauta importante, e porque, no fim das contas, a gente está falando de um grande conflito que existe entre as democracias liberais e as autocracias, lideradas aí, no caso, pela Rússia e pela China. A Rússia com essa postura imperialista, porque quando você tenta anexar, é uma guerra de anexação de território, a guerra clássica, que o cara está invadindo um outro país para tentar desfazer a soberania e ampliar o seu próprio território. Então é uma coisa assim, do imperialismo mais tradicional que tem, não é uma metáfora de que é uma guerra imperialista nesse caso, é literalmente uma guerra imperialista de tentativa de anexar um território. Então isso acaba, no fim das contas, sendo o símbolo de um conflito geopolítico que marca o século XXI. Depois da queda do Muro de Berlim, a gente está vivendo agora a possível criação de um novo momento geopolítico, de uma tentativa de reorganizar a ordem internacional de uma forma muito perigosa, porque passa por cima do direito internacional. Então, do ponto de vista das democracias, dos parceiros que poderiam ser, inclusive, parceiros comerciais importantes para o Brasil, esse é um ponto muito relevante. E o Lula acaba se colocando à margem desse ponto. Então, o que ele poderia aproveitar de capital político do ponto de vista da pauta ambiental para trazer investimento, ele está gastando capital político ao se meter numa situação que ele não deveria. Então, eu acho que, nesse sentido, eu entendo qual é a ironia do Zelensky, porque o Lula está se enfocando. Até porque o Brasil não tem nem power para isso, porque, no final das contas, quem decide tudo isso é Estados Unidos e Rússia, que são as duas grandes potências, querendo ou não, é uma briga de duas grandes potências. Inclusive do ponto de vista nuclear. Exatamente. De um lado, Estados Unidos, com Biden, e o outro, Putin. Então, a gente não tem que entrar, até porque a gente não vai conseguir resolver, porque há interesses muito maiores do que o Brasil possa imaginar nessa briga. Então, a gente só tem que, de certa forma, ver em que momento a gente pode se beneficiar comercialmente. É triste falar isso, né? E aí, e outras pautas, por exemplo, eu acho muito legítimo o Lula questionar o papel da ONU. Também acho que está na hora da gente questionar o papel da ONU, porque, querendo ou não, a ONU também ela já mostrou que ela não tem conseguido ter um papel de protagonista na solução desses conflitos. E no Conselho de Segurança tem a Rússia, que pode vetar, né? Foi o que eles votaram o ano passado, né? Inclusive o Brasil, mesmo o Bolsonaro flertando também, né, com a Rússia o ano passado, o Brasil votou para condenar a Rússia em relação à guerra na Ucrânia. Mas será que não é válida, né? Claro, o Brasil não tem um histórico, não tem tradição em mediação de conflito, nada disso. Mas se você for pensar, será que não é válido discutir essa possibilidade? O problema talvez não seja nem esse início, né? Essa tentativa de vamos criar um clube da paz que o Lula propôs. Eu acho que o problema é ele ter entrado na história, né, de uma forma completamente equivocada. Se ele se colocasse de fato como um país neutro e falasse assim, gente, vamos criar um clube da paz, vamos juntar aqui o fulano e o ciclano e quem sabe. Mas o jeito que como ele entrou na história já entrou errado, né? Com viés. E qual seria a diferença do clube da paz para a ONU? Exato. Porque isso nunca ficou claro. Tem isso. É o clube da paz. Então, é isso que eu falei. Porque na ONU, a Rússia tem cadeira lá no Conselho de Segurança. Mas a gente não vai conseguir um clube da paz se a gente não trouxer os principais atores, né, nesse cenário de guerra, de conflito, para a mesa, que é os Estados Unidos, que, querendo ou não, se beneficia com as guerras. A única guerra que os Estados Unidos perdeu até hoje foi a do Vietnã. O resto ele está sempre financiando e vencendo, né? Desde que eu nasci, a gente vive com guerras, né? A gente tem a guerra da Síria, a gente tem a faixa de Gaza, teve Irã e Iraque, a gente tem já teve a do Vietnã e tantas outras que a gente vive. Aí essa é mais uma.
E o que está por trás disso? É uma guerra que traz prejuízo para o mundo todo. Eu não acho que o mundo está lucrando com essa guerra. Não, nem por favor, se eu deixei parecer isso, não. Eu disse que a Índia está ali no papel dela, né? De eu não vou conseguir resolver esse problema, então eu vou, de certa forma, me manter neutra e vou negociar com os dois países o que eu puder negociar e manter o meu quadrado, né? E era isso que a gente esperava do Brasil, né? Então, o Brasil, ele, de certa forma, começa a entrar numa seara que não é dele, porque nós não somos um país rico, né? A gente não financia nenhum dos dois lados, então não dá nem pra gente falar e criar um clube da paz. Não, eu acho que acho bem bacana e interessante essa coisa do Lula querer trazer para a mesa mundial essa discussão do papel da ONU. Acho super válido. Sim. Mas daí ele falar, você é o mediador, ele acabou de tomar posse, cheio de problema dentro de casa que a gente tá. Aí o cara resolve... Só pepino, né? Pra falar o português claro. Vizinho, né? Não assim, conseguiu montar base de apoio no Congresso. Tá lutando pra apoiar o arcabouço, que teoricamente todos os partidos, né? Aqui em casa a gente tá com a sogra dando trabalho, as crianças tomando pau na escola, a mulher se endividando e ele, não, vou resolver o problema do vizinho que tá brigando com a esposa. E não é nem do vizinho da rua, é do vizinho do outro lado da cidade. Sabe? Não, e ainda metendo os pés pelas mãos, né? Assim, com um monte de polêmica envolvendo aí as falas que ele faz. Sim. Gente,